Nossa entrevistada de estúdio hoje no MPE TV é a doutora Ludmila de Paula Castro Silva, ela é promotora substituta de São Gabriel do Oeste. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Prazer tê-la aqui, já estivemos lá em São Gabriel, parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo. Você está há muito pouco tempo aqui no Ministério Público, né, doutora? Sim, 6 meses que eu cheguei. E como é que é chegar a 6? Você é de fora? Sou de Minas Gerais. Um estado muito diferente do nosso, né? Sim, como é que é chegar numa cidade assim, tão diferente que é São Gabriel do Oeste? São Gabriel do Oeste é uma cidade muito boa, tem uma receptividade da população muito boa, o trabalho do Ministério Público é reconhecido. Então essa fase de adaptação ela é necessária, mas eu me adaptei bem e a carreira era o que eu pretendia realmente. Então cada dia é uma surpresa e uma surpresa boa. Essa coisa de você começar na carreira, doutor, numa cidade do interior, num estado completamente diferente, é uma opção de vida mesmo, né? Você, quando escolhe um Ministério Público aí para seguir a sua vida, é você mudar o rumo da sua vida de certa forma, né? Sim, com certeza. O Ministério Público é um ideal, tem que ser um objetivo de vida e não só profissional, porque se ele for só profissional, a pessoa acaba se frustrando no meio do caminho. Quando ele é um objetivo de vida, você traz a sua vida traz o sentido para a sua vida do Ministério Público, isso se torna muito mais fácil. É claro que a função é árdua, muita pressão, temos que tratar coisas difíceis, mas tudo isso, quando faz parte de um ideal, se torna mais ameno. Essas situações difíceis que você fala, porque vocês fazem uma clínica geral, que é tudo, né? Vocês trabalham em todas as funções dentro do Ministério Público. Então, sim, o promotor... desde a criança até crimes, todos vocês fazem? Sim, nas comarcas de interior o promotor é justamente um clínico geral. Tem problemas de infância e juventude, problemas eleitorais, criminais, algumas questões cíveis, e a gente tenta acalmar de um lado e de outro, para fazer um bom trabalho, porque a cidade praticamente vê no Ministério Público a salvação de muitas mazelas sociais. É uma responsabilidade, né, doutora? Sim, com certeza. Uma responsabilidade muito grande, né? E quando você chega numa cidade como essa, você tem que conhecer essa comunidade, se inteirar do que acontece na cidade. Como é que funciona esse princípio de aprendizagem na cidade, doutora? Sim, esse processo de conhecimento da comunidade é muito importante, principalmente para o promotor do interior, porque é conhecendo a comunidade que você passa a entender quais são os maiores anseios, o que mais aquela comunidade precisa, e a atuação passa a ser mais focada em determinados pontos. São Gabriel do Oeste tem algumas peculiaridades e eu procurei encontrá-las para trilhar um plano de atuação. Por exemplo? São Gabriel do Oeste tem alguns problemas em relação ao lixo urbano, alguns problemas relativos à saúde. Tudo isso, a partir de palestras, de reuniões com a comunidade, você vai entendendo e trilha ali esse plano de atuação. E a população procura a promotoria, ela já entende o que é o Ministério Público, porque hoje em dia a gente fala de Ministério Público, e o Ministério Público está estampado aí em toda a mídia nacional, em questão de mensalão, então ele está muito em alta. A gente fala que o Ministério Público está na moda, até a gente costuma até brincar isso, porque todo mundo vai atrás do Ministério Público. Essa população de São Gabriel do Oeste já reconhece isso, doutora? Sim, com certeza. O Ministério Público foi construído e ganhou o espaço que ganhou, principalmente pela seriedade da atuação. Antigamente, quando se pensava no parquê como sendo aquele pedestal em que o magistrado se apoiava para decidir com clareza, hoje o Ministério Público é muito mais que isso, se alastrou pela sociedade, e a popularização do Ministério Público constitui parte do seu reconhecimento, porque se a população vai até o Ministério Público é porque ela acredita que é lá que muita coisa vai ser resolvida. Então, essa atenção deve ser dada para o promotor de justiça, até mesmo para aquela pessoa simples, humilde, que vai ali no Ministério Público, seja porque ouviu falar que lá se poderia resolver. E essa é a função do Ministério Público, é tentar, pelo menos de alguma forma, que haja solução para esse problema. Sim, com certeza. Às vezes a solução é mínima, é ínfima, vai atingir uma só pessoa, mas se a vida daquela pessoa pode ser transformada pela atuação do promotor, a gente tem que começar por ali. É claro que uma atuação macro
em termos de ação civil pública, uma ação coletiva, podendo atender a comunidade de uma forma mais abrangente, ela é sempre mais interessante, porque faz um contingenciamento da atuação do Ministério Público e expande para a sociedade. Mas a gente não pode esquecer daquele cidadão humilde, simples, que procura a promotoria de justiça por uma questão que talvez a um primeiro olhar não teria solução para aquela pessoa. Mas quando se vê a possibilidade de atuar, seja extrajudicialmente ou judicialmente, vê-se ali que abre um leque de possibilidades para aquela pessoa que já não tinha mais esperança nenhuma. E às vezes até para a própria comunidade, né? Porque isso pode espelhar aí para as pessoas que estão ali por perto, né? Sim. Naquela região. A gente fala de São Gabriel do Oeste e você falou que existe o problema do lixo. Lá nós falamos um programa todo a respeito do lixo, da situação do lixo. Como é que anda essa situação do lixo em São Gabriel do Oeste? São Gabriel do Oeste, o lixão municipal, o nome que é dado, fica dentro da cidade, é um vizinho da população. Isso é um problema muito grave, porque além dos odores que causam alguns gases, acabam gerando incêndios, esse é um problema que tende a ser resolvido, mas não é algo a curto prazo, é algo a longo prazo. São Gabriel do Oeste vem desenvolvendo um projeto e o Ministério Público está acompanhando isso por via de um inquérito civil, um projeto para retirada do lixão municipal e colocação numa área comum que atenderia outros municípios da região. Existe uma lei federal, 2305, que prevê a retirada dos lixões até 2014 do perímetro urbano. E aí seria feita uma reciclagem, os resíduos sólidos seriam encaminhados para essa central e receberiam um tratamento adequado. Até que se tenha toda a colocação desse lixo para fora do perímetro urbano, a população sofre com aquele lixão instalado lá. Mas tudo tem um trâmite burocrático, são várias licenças que precisam ser obedecidas para que esse lixão saia de lá. O trabalho do Ministério Público é muito mais de conscientização nesse momento, em São Gabriel do Oeste, conscientização para que as pessoas evitem de jogar lixo no local indevido, que as pessoas não coloquem fogo no lixão, até que se tenha condição de retirá-lo de lá. Existe ideia de cooperativas lá? A senhora sabe de alguma situação nesse caso? De cooperativas para tratamento desse lixo? Sim, a Prefeitura de São Gabriel do Oeste contratou uma empresa que está desenvolvendo um projeto. E esse projeto tem também essa parte de conscientização, mas essa cooperação da população, ela é um pouco complicada, porque todo mundo só quer tirar o lixo do local onde está. Na hora de se criar o lixo é muito fácil, né? Na hora Sim. de ter que conviver ou ter que tratar esse lixo já fica mais difícil, né? Sim. E aí fica muito mais fácil reclamar do que ajudar, né? Sim, é um grande argumento do Estado em geral, não digo só município, Estado, União, se trata da escassez de recursos, que é muito difícil tirar o lixo do local onde está, porque não tem recursos para fazer todo o projeto necessário. Até porque não é barato também, né, doutora? Não é barato, mas na verdade essa questão da escassez de recursos, que entra um pouco no argumento da reserva do possível, que no Brasil se alastrou de uma forma muito abrangente, digamos assim, se alastrou e todo mundo pegou para si a ideia, e a ideia não é bem essa. Reserva do possível foi uma teoria que foi trazida da Alemanha, mas ela foi trazida num contexto totalmente diferente do que se vivia lá. O que é essa reserva do possível, doutora? A reserva do possível, na Alemanha, havia um problema com as vagas em universidades. Não havia vaga para todas as pessoas. Diferentemente no Brasil, que existem vários processos seletivos para que cotas também, né? Sim, que existe o vestibular para entrar na universidade. Em outros países é diferente. Na Alemanha não havia vaga para todos. E se criou lá essa teoria da reserva do possível, ou seja, o que é a reserva do possível? Quando se pensa na palavra e quando se trouxe ela para o Brasil, não se pensou no que significa. O que é o possível? Aquilo que é passível de ser executado. E a reserva? A reserva é justamente aquele mínimo que se tem para poder atender a possibilidade. Acontece que se existe a reserva é porque algo pode ser atendido. E aqui no Brasil o que se faz é o contrário. Se essa reserva não existe, é o que não pode ser atendido. Então,
inversão de valores, se trouxe essa reserva do possível para o Brasil para dizer que a saúde não tem condições de ser atendida em sua totalidade, a educação e tudo. Na verdade, o que deve ser feito é um contingenciamento de recursos e não meramente se dizer, ó, o recurso está escasso, acabou, não tem como atender, porque as demandas são infinitas e os recursos escassos. Isso sempre, desde que o mundo é mundo, sempre foi assim. Então, se não é possível atender tudo, também não é impossível fazer um contingenciamento de recursos para que as demandas sociais sejam atendidas. Como esse argumento foi muito bem abraçado, principalmente pelas procuradorias em defesa do Estado, é até mesmo um argumento utilizado para a questão, a senhora comentou do lixo urbano, para não retirada do lixo, dizendo que não existe recurso. Realmente, existe uma deficiência de recursos, mas escasso não é. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa reserva do possível, mas eu vou chamar um comercialzinho e a gente já volta para falar sobre no que ela pode atrapalhar na vida das pessoas em casa, das pessoas que têm algumas necessidades e que essa reserva do possível pode aí, de certa forma, ou ajudar ou atrapalhar, tá bom? Nós vamos para um comercial rápido e já voltamos.